Olá, eu sou Cláudia Boixá, nós estamos aqui com mais um Quero Saber. E hoje nós vamos conversar com a doutora Renata Gontijo, coordenadora do curso de Medicina da Uniredentor AF, CEO da CLIN, a Clínica da Mulher aqui em Itaperuna, e nós vamos falar um pouquinho sobre menopausa, né? Sim. Vamos lá, começando. Obrigada. O que é isso, menopausa? Então, a menopausa, esse termo, ele significa a última menstruação da mulher. Então, se a gente for pensar, a menopausa é do dia que ela menstruou pela última vez e nunca mais voltou. Então, daquele dia ela entrou na menopausa. Mas antes da menopausa, a gente tem a peri ou a pré-menopausa, que às vezes acontece 5 anos antes disso, que você vai começando a ter a menstruação irregular, uma alteração de humor, algumas ondas de calor de vez em quando. Então, já está mostrando que está chegando a hora, que pode ser 5 anos até que ela para de vir. Do dia que ela parou de vir e ficou 1 ano sem vir, ela não volta mais, né? E aí entrou na menopausa. E aí uma coisa importante a gente saber que uma vez na menopausa, sempre na menopausa. Que às vezes a gente conversa com a mulher mais velha, ela fala assim, não, minha menopausa já foi há muito tempo. Não, ela ainda está. A menopausa é enquanto a gente viver. Se eu viver 90 anos, eu sou a mulher na menopausa. Então não tem aquela coisa, passou, superei esta fase. Não supera. Então assim, na verdade a gente sabe que a mulher hoje está vivendo muito, né? Antigamente se morria com 50, 60 anos. Hoje a gente quando entra na menopausa ainda tem uns de 20 a 30 anos de vida. Então é 1/3 da vida na menopausa. Por isso que tem que falar dela mesmo e tem que tratar, porque é uma fase que a gente está produtiva, está ativa e vai estar sintomática. E se não estiver sintomática, tem coisas acontecendo que você não está vendo. No organismo, né? E tem que tratar para ter um envelhecimento melhor, saudável, né? E com quantos anos começam? Normalmente. Então, geralmente é dos 45 aos 55. Tem relação com a primeira menstruação? Tem. Quanto mais tarde veio a primeira menstruação, se você menstruou com 15, às vezes ela vai durar até os 52, 55. Se você menstruou muito novinha, é porque a gente tem um ciclo contado, né? As menstruações contadas. E a menopausa nada mais é que o fim da vida reprodutiva. Então, você parou de ovular e parou de... não consegue mais engravidar. Mas esse ciclo contado varia também de uma mulher para outra, varia, né? A gente tem, geralmente a gente menstrua uns 30 anos ou mais um pouco, aí depende do número de filhos que teve. Por exemplo, a mulher que fez fertilização, ela estimulou muito a ovulação, ela pode entrar na menopausa mais cedo. Mas geralmente, assim, no Brasil, a gente vê a média aqui 47, 48, 50 anos. Em 50 anos já está na menopausa. E é como nessa fase final, assim, risco maior de gravidez, tem alguma coisa relacionada a isso? Existe muito esse mito, né? Nossa senhora, vai engravidar mais na menopausa. Não é porque engravida mais, né? Pela lógica, a nossa chance de engravidar quanto mais velha é menor. Mas o que acontece? Quando a mulher não toma nenhum método, ela sempre fez tabelinha, se cuidou sem método nenhum. E ela entra nessa fase da perimenopausa, os ciclos começam a bagunçar. E ela perde o controle. Então é o filho da menopausa que a gente fala, é porque a mulher perdeu ali o controle, achou que não engravidava, está sem menstruar, quando vê tá grávida com 44, 45. Mas é uma sorte ou um azar, não sei o que eu posso dizer para essa mulher nessa época, porque com certeza foi uma loteria que aconteceu ali. Que pode acontecer dela não menstruar 5 meses, depois menstruar, depois não menstruar, porque, ficar nessa situação irregular. Exatamente isso. Aí nesse momento engravida. Porque a gente fica, como eu falei com vocês, a menopausa é quando você fica 1 ano sem menstruar. Mas geralmente não é assim, ela acaba e nunca mais volta. A pessoa acha que acabou, às vezes com 6, 7 meses ela vem. Menstrua. Então se ela menstruou depois de 6, 7 meses é porque ela ovulou ali, ela foi fértil. Então numa dessas é que engravida porque tá achando que não engravida mais, né? E aí não tomou os cuidados. Então aí assim não é ligada, né? Então não é que então a chance é menor, mas acontece, né? E quais são os sinais da menopausa? Então, o primeiro de todos é essa irregularidade menstrual, né? Não vir, às vezes vem de 2 em 2, começa com ciclos longos, que a gente fala é menstruar a cada 40 dias, você achar que vai vir 2 meses, então o ciclo começa a mudar. E nisso você começa a ter uma alteração de onda de calor. Não é exatamente aquele calorão, mas você às vezes acorda de madrugada molhada, aqui um suorzinho assim, começa a sentir diferente, porque já é a queda hormonal, que o nosso hormônio é o estrogênio, né?
ele tem uma ação lá no cérebro que regula a nossa temperatura. Então, quando a gente tem uma baixa de hormônio feminino, a gente começa a ter um pouco de calor. Então, começa a ter irregularidade menstrual, ondas de calor, começa a ter, então, com isso também uma labilidade emocional, a mulher fica mais irritada, chora, dorme mal, começa esses sintomas assim. Esses sintomas têm a ver com aquele mesmo anterior lá da TPM, é por causa dessas alterações hormonais, que também já é uma TPM mais constante, né? Porque a TPM, teoricamente, é de 15 em 15, a menopausa é direto. É uma TPM contínua, né? Coitado dos maridos, né? Muita labilidade emocional. E eu acho que também envolve, assim, tem um fator psicológico muito grande, porque se a mulher tende a ser depressiva, porque isso é de cada um, às vezes tem um fator genético, nessa hora desperta mais. Porque também é um choque, assim, né? Querendo ou não. Numa idade mais parece que é um exame que seu corpo te mostra assim, ó, você não vai ter mais filho, seus filhos já estão grandes, agora você é uma mulher mais velha. Que, antes era igual a velhice. Hoje não é, hoje é o começo da vida. Mas era igual a velhice. Então eu acho que aí mexe com a mulher de uma maneira que tudo piora ali, né? Então a gente. Hoje, você está vendo que, graças a Deus, nós estamos falando muito disso. Aqui, Instagram, o dia inteiro, todo mundo, porque a mulherada da menopausa está no auge. Né? A menopausa hoje é o novo 40 anos. Então, vai se falar muito e vai se tratar muito. Né? E qual o tratamento para menopausa? Então, o melhor tratamento, não adianta. Se todos os sintomas nossos são a falta do hormônio, a melhor coisa é repor o próprio hormônio. Então, não adianta... tem que tirar esse medo de hormônio. Que né, quando eu era menina, falava no Fantástico que dava câncer. Não tem isso mais. Hoje é muito estudado, milhões de mulheres usam e a gente faz a reposição do próprio hormônio do ovário. Se você tem um problema de tireoide, você não vai repor o hormônio da tireoide? A menopausa é um problema do ovário e a gente vai repor o hormônio do ovário numa dose baixinha, acompanhada, fazendo exames e vai tirar os sintomas, né? E os sintomas não são só os calores, essas coisas, Sim, tem outras coisas acontecendo, né? Porque o nosso hormônio, ele é totalmente protetor. O hormônio feminino protege os ossos, protege o intestino, protege o coração. Você pode ver que a mulher entra na menopausa e começa a ter risco de infarto. Ela iguala ao homem. Antes da menopausa, a mulher não infarta antes da menopausa. Então ela protege, ela é cardioprotetor, protege o cérebro, memória, cognição, leitura. Então assim, você perde o estrogênio, você começa a ter risco de Alzheimer. Não é assim, vai perder amanhã, mas né, vai evoluir, a perda óssea, risco de cardiovascular. Então se a gente repor o hormônio, a gente está tratando tudo isso. Então é importante a gente pensar que você não está tratando só por conta dos calores, porque tem aquela coisa, não, os calores eu aguento, não vou tomar hormônio. Só não é o calor. Muitas outras coisas que inclusive a mulher que não tem calor, porque às vezes, né, tem umas sortudas, também tem que repor, porque é o que ela não está vendo que a gente está prevenindo para daqui a 10, 15 anos. Esse infarto, essa osteoporose, fraturas, né? Quantas mulheres a gente conhece mais velha que quebrou o fêmur e depois não andou mais? Ficou camada. Então, esse tratamento começa com 50 anos. E vai pro resto da vida. E vai pro resto da vida. Hormônio a gente vai vendo, né? Cada caso é um caso, pode usar 10 anos, 15 anos, mas geralmente a mulher mais velha, a gente já troca os remédios, tem coisas próprias para cada idade. Vai fazendo os ajustes, né? Sim, e hoje, assim, tem reposição hormonal de tudo quanto é jeito, né? Tem gel, tem adesivo, tem vaginal, tem oral. Então, assim, tem para todos os tipos de risco e gosto, onde a pessoa vai se adaptar, né? O DIU, aquele DIU hormonal, ele tem alguma função em relação a isso? Ele ajuda muito. O DIU hormonal, ele fica dentro do útero e protege o útero. Então, na hora que a gente vai repor o hormônio, não estimula o útero a sangrar. Então, ele acaba ajudando muito, porque você não precisa tomar nada oral. Você pode usar um gel só e deixar o útero protegido. E qual a diferença desses tratamentos por gel, oral? Tem assim, teoricamente, o oral, ele é um pouco mais agressivo. Não vou falar agressivo, porque ele é muito bom também. Mas é porque se você tem colesterol alto, ele pode ajudar a subir, porque ele passa pelo estômago, passa pelo fígado, ele vai ter que ser metabolizado. E quando você faz sem ser oral, pela pele, ele não passa pelo fígado. Então, ele não mexe nas taxas. Então, geralmente para mulher hipertensa, diabética, ele é melhor. Ele é mais... Mas assim, os dois são muito bons, entendeu? E
Quem que não pode fazer reposição? Existe alguém que não Existem as contraindicações. pode? Então, só essas que realmente não devem fazer. Por exemplo, igual nós falamos numa conversa aí anterior sobre câncer de mama. Se eu tive câncer de mama, infelizmente eu não posso tratar, né? Eu mesma tive. Agora, se a minha mãe teve, minha irmã teve, uma tia, aí tem que ver. Se for aquela causa genética, que é rara, não pode, né? Porque vou herdar, eu não vou botar mais risco em mim. Por isso, tudo que tem que ir no médico e ver acompanhando. Agora, se for uma pessoa ocasional, eu tive uma tia que teve câncer de mama. Isso não te contraindica, não quer dizer que você vai ter. E aí os sintomas vão ser piores. Então, quem não pode mesmo é quando tem uma história muito forte familiar. Ou quando a própria pessoa Ou quando a própria pessoa teve. Ou se você teve, por exemplo, hepatite, cirrose, um problema hepático por causa desse oral que passa pelo fígado. Ou se você teve trombose. Então, são os casos assim, únicos que contraindicam mesmo. O resto, tudo pode. A diabética pode, a hipertensa pode, a obesa pode. Todo mundo pode tomar. E quando não pode? Tem alguma outra alternativa? Aí tem que ter. Senão, aí a gente faz assim, eu falo, é a bijuteria querendo ser joia. A joia é o estrogênio, né? Mas existem as bijuterias, né? Então, assim, tem, por exemplo, alguns remédios para depressão que tiram o fogacho. Então, existe a desvenlafaxina, venlafaxina. Fristic da filha, né? Tira o fogacho. Então, a gente acaba ajudando muitas coisas. Tira o fogacho, acalma a mulher, mas, né, vai resolver. E a gente trata para o osso, um remédio próprio para não ter perda óssea. A gente trata com creme na vagina para não ficar tão seco. Então, a gente vai tentando tatear os sintomas. Mas não aquela prevenção que o hormônio faz, ninguém faz. Então, assim, eu falo assim, o melhor presente, a mulher que precisa é do hormônio dela. Nada substitui. Agora, se ela não puder, aí nós vamos ter que procurar alternativas. Mas podendo, não tem nada igual. E essa contraindicação é absoluta. A mulher teve câncer de mama. Essa não tem jeito. Mas hoje a gente tem, por exemplo, o maior sofrimento da mulher com câncer de mama, eu tenho pena, né? Porque a gente é mulher, sente pena. É porque não pode pôr nada. E fica um ressecamento absurdo. E não pode passar hormônio. Então, agora, né, a medicina está evoluindo, a gente tem os tratamentos das energias, tem laser, tem frax, tem coisas que a gente faz para ajudar as mulheres com câncer de mama a ter uma vida mais... menos ressecada, mais qualidade de vida. Então, assim, hoje tem, graças a Deus, tem muita ajuda, né? Tem várias alternativas, né? Isso você tem lá na clínica, né? Essas opções de tratamento. A gente faz o frax, que é uma radiofrequência, né? Que estimula, igual a gente hoje faz para o rosto, você faz também intravaginal hoje. E pode fazer em qualquer mulher na menopausa, mas qualquer mulher tem benefício, né? Mas é essas que precisam mais ainda. Mas, assim, a maior contraindicação que a gente tem que quebrar é o medo, né? Porque existe minha avó falou, igual lavar cabelo menstruada, não pode tomar hormônio que dá câncer. Aí sofre 30 anos de sofrimento. Com outras consequências que nem vê. Muito piores, né? Infarta, câncer. E podendo, aí, então, assim, não tem que tirar o medo, né? Tem que tirar o medo e acreditar na ciência. As pessoas ficam com muito medo, né? Tem esses mitos, né? Vem falando, ou que a mulher que quer, não, eu não fiz isso, né? E aguentei calada tudo. Aguentei calada tudo, Jesus do céu. Não, enfim, mais alguma coisa que a gente, em relação a Não, eu acho que a menopausa é assim, a gente só tem que mudar o olhar, enxergar que é uma nova fase, né? Que não é o fim, é um começo. Como tudo na vida, atividade física, melhorar a alimentação para a menopausa. Não pode parar também, nunca. A menopausa é um tripé, né? Eu sempre falo assim, que é um banquinho, né? É o exercício, a atividade física e o hormônio. E acompanhar com o seu médico o resto da vida. Cada fase vai ter seu tratamento próprio, mas a gente vai viver muito ainda, então tem que cuidar, né? Tem que cuidar, sim. É isso aí. Com certeza. Bem, vamos terminar então, agradecer a doutora Renata. A doutora Renata tem um consultório, a gente vai colocar aqui o Instagram dela, né? Que tem um Instagram com muitas dicas, falando muitas coisas. De menopausa, de tudo. Tem de tudo lá. E vale muito a pena vocês seguirem. E é isso. Muito obrigada. Obrigada pelo convite e se cuidem, mulheres. Sim, obrigada, Ana.